Hola, ¿cómo estás? Yo soy Marcos Antônio Bessa Oliveira, hablo desde Brasil. Eu sou professor na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em Brasil, e estou aqui apresentando alguns trabalhos para vocês que estão basados em uma discussão que eu venho fazendo há algum tempo, a partir do que nomino de pensamento descolonizado. Esse trabalho tem como indagação uma questão acerca da arte contemporânea, que é título ¿Cuál será el pasado de la arte contemporánea dentro de 50 o 100 años la temporalidade em la arte ocidental? É um trabalho que venho desenvolvendo a partir de minhas aulas em graduação e maestria, e está vinculado a um projeto de investigação titulado Práticas Culturais Latino-Fronteiriças, Artes de Paisagem, Silêncios e Apagamentos em Cena na Cultura Sul-Mato-Grossense, registrado em la divisão de investigação em la universidade e em meu grupo de investigação, NAVRE, Núcleo de Artes Visuais em Reverificações Epistemológicas. Esse trabalho ele surge a partir de uma questão colocada por uma estudante acerca da produção de arte que se situa en el presente para el futuro. La questão de la minha estudante foi que el arte contemporâneo depende del pasado para ser en el presente e para constituir-se em el futuro. Foi suposto, isso me colocou acerca de la questão, uma vez que a produção contemporânea é el retrato, vamos dizer assim, da atualidade, acerca das práticas artísticas que encarnam a subjetividade, os sujeitos, o tempo, espaço, memórias, arquivos da atualidade. Nessa direção, as identidades, por supostos culturais atuais também são refletidas na produção contemporânea, o nominado da produção contemporânea. Nessa circunstância, minha discussão vai discutir a premissa da arte contemporânea como um campo de atuação fértil de multiplicidades de corpos, sujeitos, lugares, geografias, linguagens e narrativas, pero não só em la atualidade, para el futuro, acerca de los 50, 100 ou mais anos, à medida que se considera que toda a arte é contemporâneo ao seu tempo. Ou seja, o pensamento descolonizado vai me aclarar a perspectiva de que o sujeito, geografias e narrativas que têm uma atemporalidade, vamos dizer assim, em la questão atual, não serão os mesmos em los 50 ou 100 anos em el futuro. Assim, o termo contemporâneo, a nomenclatura de lo arte contemporâneo em 50 ou 100 anos no futuro não representarão a nós outros el do século 21 em el siglo 22. Por exemplo, nesse sentido, essa discussão acabará por evidenciar que uma produção ou as produções que não sejam lineares, o projeto moderno
europeu del Renacimiento o las vanguardas estadunidenses que se estabeleceram no siglo XX, XIX, XX, estarão descolada ou desvinculada da temporalidade, do passado e do presente para o futuro. Acerca desta ideia de que toda arte contemporânea é seu tempo, né? Então, minha discussão considera que acerca de algumas proposições para situar a arte contemporânea, tanto artísticos, teóricos, críticos, pedagógicos, acabam por vincular a arte contemporânea do nosso siglo único e exclusivamente por questões conceituais acerca da desconstrução, do vazio, da identidade marginal, para justificar a proposição do contemporâneo, basada na linearidade da arte clássica, por exemplo. Por lo tanto, uma perspectiva cronológica, uma perspectiva histórica lineares não mais sustentam definir a produção contemporânea, que tem múltiplos linguagens, múltiplas produções técnicas, qualidades e quantidades estilísticas, a fim de justificar-lhe com uma produção que mantém a lógica clássica, moderna, pós-moderna, em la contemporaneidade. Uma vez que tempos, lugares, sujeitos são todos diferentes, todos estão situando-se em lugares outros, em narrativas outras. Então, qual será o passado do arte contemporâneo dentro de 50 ou 100 anos? Quer discutir a temporalidade em arte ocidental, não pela perspectiva de que mantém a arte contemporâneo em linha lógica do pensamento moderno ou pós-moderno, mas evidenciar-se que a arte da atualidade não pode acercar-se dos mesmos princípios de tempo e espaço para manter-se para o futuro. A questão, então, mostra que nossas práticas contemporâneas podem inscrever-se por outras histórias não lineares, exatamente por a especificidade de nossa contemporaneidade, de nosso tempo, de práticas, linguagens que não são unívocos, que não têm estilos em movimentos da arte denominada ocidental, para manter-se como arte em la atualidade. Me questiono, então, ancora em la lógica de la produção de exterioridade como outras lógicas de pensar, de produzir, de fazer arte, cultura e conhecimento para o futuro, registrar-se como tempo presente. Então, lugares outros virão à tona, produções, corpos, sujeitos, identidades, que demonstram que nossas produções deverão ou terão que ser significadas em siglo XXII, por exemplo, de outras perspectivas, de maneiras outras. Minha discussão tenta responder essas questões e evidenciará para vocês reflexões acerca do presente para o futuro. Graças e obrigado por você me ouvirem. Convido a ouvir outras apresentações em el mesmo congresso e deixo meu correio eletrônico para que Han ou alguém tenha interesse em la posteridade da conversa, um diálogo. Graças. Olá, como estão? Bueno, agora vou falar para você acerca de uma proposição de discussão
que tem como princípio a ideia de descobrimento de América Latina para o Ocidente. Eu sou o professor Marcos Antônio Bessa Oliveira, sou professor em la Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, em Brasil, e tenho como título de fala la decolonialidad, un pasado también encubierto por la opción a la modernidad. La discussão está vinculada a um projeto de investigação titulado Práticas Culturais Latino-Fronteiriças, Artes e Paisagens, Silêncios e Apagamentos em Cena na Cultura Sul-Mato-Grossense, registrado em la Divisão de Investigação em la Universidade e em meu grupo de investigação, NAVRE, Núcleo de Artes Visuais em Reverificações Epistemológicas. A proposição tem um tom, um cadito cômico acerca de uma questão que pode parecer suspeita, que dizes: e se o arquivo de la decolonialidade estivera coberto por la opção al mito de la modernidade? Evidentemente, parto da discussão de Henrique Dussel, em livro 1492, que tem como princípio a constituição do ano respectivo como ano do nascimento da modernidade, acerca da ideia de mito da modernidade. Nesse princípio, minha discussão parte da lógica de que um conhecimento filosófico, especialmente acerca da ideia da cultura grega como o princípio do mundo, tenha sido descoberto ali também um arquivo acerca da lógica de não submeter-nos a ser uma cultura ou uma cultura submissa a outra, de ser colonizada. Ou seja, nós outros poderíamos descobrir ali também um arquivo que nos contasse como não crer em mito da modernidade como salvação de nós outros, puesto que o projeto moderno europeu basa de la ideia de que a cultura grega é o pensamento filosófico, especialmente, seja o princípio de pensar o mundo, ou acerca de uma ideia de humanidade mundial. Nessa questão, me pergunta acerca da ideia de que nós outros poderíamos ter sido alertados pelo próprio colonizador acerca da ideia de não permitir-nos sermos encobertos, se este não tivesse como princípio a ideia de colonização. Portanto, só é possível compreender essa discussão à medida que tem em seu corpo a consciência da violência, de não permitir a opção de ser. Só vendo colonizado, ou vendo-se colonizado, que pode-se pensar uma opção colonial para o projeto moderno. Minha discussão também acaba por evidenciar que a opção decolonial não seja uma exclusiva teoria, é um modo de pensar. Acá em Brasil, a ideia de decolonialidade como teoria, há uma força muito grande como princípio acadêmico e não como princípio de pensamento. Então, minha discussão vai ser
basada na modernização do ser como princípio de pensamento que foi sustenido graças à ideia da cultura grega como princípio de mundo. Então, nós acabamos por ter tapados outros arquivos de artes, culturas, conhecimentos, saberes, exterioridades, por sermos sido saboteados por o projeto de colonização europeu e pelo colonizador que transmite ainda hoje em la universidade, em el sistema de arte, em las políticas, em la ideia de democracia, de ética, é o princípio de colonização ou de colonialidades, como tendo em seu nascimento a ideia de história, teoria, crítica e fundamentação do mundo ocidental a partir de Grécia. Então, minha discussão também demonstra lá que os saberes disciplinários, ainda hoje filosóficos, históricos, geográficos, artísticos e pedagógicos, são basados numa ensinança da ideia de cultura grega como princípio de mundo, que nos submete ao lugar de la caverna como único lugar de existência. Por suposto, diversos sujeitos vinculados ao sistema dela disciplinários acabam por sustenir a ideia como princípio único e mantém nós outros encobertos sob a lógica de descobrimento e não nos dão a oportunidade de ser sujeitos não vinculados à história grega como princípio do mundo. Então, arquivos, memórias, histórias, outros lugares, corpos, subjetividades, nessa perspectiva decolonial da qual estou me situando, vêm à tona e não se permanecerão submergidos em las escuras cavernas como princípio do mundo. Tal discussão tem como base como dito a passagem de Henrico Dussel, em que ele vai dizer que ela ano de 1492 é o nascimento da modernidade, ainda que estada anteriormente, mas em la Idade Média em cidades livres, contrapondo-se a lógica de que nenhum outro foi descoberto como outro, ou a não ser basado em si mesmo, né? Então, a nossa lógica de descobrimento é, na verdade, um encobrimento das diferenças que mi trabalho quer evidenciar-se. A discussão emergiu da maestria em aulas em maestria de educação, ao passo que estudantes, especialmente de filosofia, discutem o projeto grego como o descobrimento do mundo dos bárbaros como o de nós outros. Então, minha discussão fica aí como um alerta à ideia de que existem outros pensamentos filosóficos, pedagógicos, artísticos, culturais, políticos, que dão base a outros mundos mais felizes, como disse Alberto Costa, de bem viver, ou como vai sustenir Ayrton Krenak, o mundo no qual podíamos viver à toa, sem trabalhar para sobreviver, mas para ser. Graças, obrigado. Deixo meu correio eletrônico, caso alguém tenha interesse em ampliar a discussão. Hola, ¿cómo les va? Nos queremos presentar, somos el equipo de dirección del proyecto
Maloneras, radicado en la Universidad Nacional de las Artes, que es un proyecto que surge en el aula. Nosotros somos profesoras de Historia del Arte, y del siglo XIX es nuestra especialización, y a partir de debates dentro de la cátedra y de debates académicos, eh, fuimos advirtiendo que en todo lo que es el relato de la historia del arte nacional, sobre todo del siglo XIX, cuando se conforma esta idea de lo nacional, hubo un recorte muy grande de las producciones locales. La idea de un arte nacional es una identificación con un arte europeo, un arte civilizado. Principalmente se dejó de lado la producción de los pueblos originarios. Eh, entonces, esta enseñanza y estos diálogos académicos nos llevó a repensar sobre este concepto de la historia y la cultura nacional. Y también nos involucró en la necesidad de promoverlo fuera de las aulas y incorporar en esa enseñanza a estas culturas. Como verán, ya tiene su trayectoria el proyecto y estamos en la tercera etapa. Empezamos en el 2018 y recién fue aprobado el nuevo proyecto. Y bueno, se basan específicamente en esta idea de no hablar de una identidad, sino de este concepto de identidades múltiples, de diálogos y de polifonía de voces para conformar el conocimiento y la tradición nacional. Como estrategias, creamos planteamos la necesidad de generar herramientas que puedan divulgar estos saberes que están fuera de lo que son ámbitos académicos, también a través de las redes, a través de los recursos comunicacionales actuales. Por eso creamos una página que pueden visitar cuando gusten, Maloneras Website, que ahí están los contenidos académicos que nosotros planteamos en las distintas jornadas, está en la propuesta teórica. Y también, como es un equipo interdisciplinario que fue formado por teóricos, historiadores del arte y historiadoras y alumnas y alumnes de la UNA, también está la parte de la producción, ¿no? De la reflexión a partir de la obra, a partir del crear, para generar nuevas producciones visuales que de alguna manera contrarresten a toda esta iconografía y toda esta difusión de lo que fue el arte del siglo XIX, creando esta idea de un indio salvaje, una cultura que imponía el desarrollo civilizatorio, el cual había que exterminar, ¿no? Y también esta idea del exterminio, ¿no? Que si bien hubo una intencionalidad de exterminio físico, también hubo un exterminio simbólico, negando la existencia y la continuidad de esas culturas. Entonces, a través del hacer, también aparecen estas reflexiones y estas resignificaciones de estas obras emblemáticas. También como estrategia, tenemos una pata extensionista en este proyecto, que vamos a escuelas de artes, armamos jornadas de participación con el público, dentro de lo que es la academia hacemos jornadas donde no solamente exponemos personajes de las academias, nosotros y otros invitados, sino también que invitamos a los propios protagonistas y los propios productores, ¿no? De los pueblos originarios actuales. Esto es algo muy importante que tenemos
como objetivo en este proyecto, que es directamente ponernos en diálogos con las comunidades actuales para justamente articular la diversidad de saberes para adquirir saberes otros, no quedarse con esta manera eh, centralizada, esta manera positivista de pensar que hay una única mirada y una única manera de pensar las producciones estéticas y artísticas, y si sobre todo vamos a abordar las producciones de los pueblos originarios, son ellos los que tienen esos saberes, ¿no?, que tenemos que abordarlos. Bueno, entonces, como planteaba Ana, estamos ahora ingresando en el inicio de esta etapa, en donde a partir de lo que fuimos investigando en estas dos primeras etapas de investigación, decidimos que la continuidad tenía que ir por el lado de analizar las creaciones estéticas indígenas contemporáneas. Como planteaba Ana, nosotras, si bien el proyecto está radicado en el siglo XIX y el bloque que damos en la UNA es siglo XIX, argentino-latinoamericano, incorporamos, ¿no?, desde una mirada diacrónica de la historia, incorporamos producciones indígenas también, con la intención de completar esta historia con otras producciones en donde, siguiendo Dussel, el esteticidio generó que queden por fuera de la historia del arte, ¿no? Como por ejemplo la platería o la cestería, en este caso que estamos viendo algunos de los contenidos que vemos en la materia. Pero esto nos plantea justamente un desafío epistémico porque, bueno, implica revisar y deconstruir las categorías que fueron creadas dentro del campo de la historia del arte y a partir de las estéticas más tradicionales, ¿no? El concepto de belleza, la importancia de la materialidad, no solamente el contexto, sino ver las cuestiones que atraviesan, ¿no?, digamos, estos nichos simbólicos y míticos. Si querés pasar, Ana, e incluso también revisar las cuestiones de la circulación de las imágenes, porque también lo que vemos en las producciones indígenas contemporáneas es que los límites entre lo que podríamos plantear como arte culto o arte popular son como muy difusas, ¿no? Vemos que hay producciones que circulan por circuitos de ferias, pero también hay producciones que ingresan al Museo Nacional de Bellas Artes, por ejemplo, o a una bienal, pero también hay procesos autogestivos de las mismas comunidades, y esto es algo que obviamente nos interesa muchísimo relevar. Entonces, lo que vemos es que, como decíamos, hay producciones, Amalia Vargas, por ejemplo, es una de las integrantes de nuestro equipo. Hay producciones que se siguen realizando bajo cánones más tradicionales, pero hay también producciones contemporáneas en donde se pueden llegar a tomar estéticas más juveniles del arte callejero o de nuevas producciones que tienen que ver con lo contemporáneo, así como, si querés pasar, también nos interesa muchísimo incorporar no solamente esto que decíamos, el contexto mítico, sino la cuestión de lo territorial, ¿no? Digamos, nosotros nos basamos más que nada en esta última etapa también en las teorías de los autores decoloniales, entonces pensar estas producciones geocorpo situadas, ¿no?, donde la presencia en el espacio, la presencia en el territorio, tiene que ver también con la toma de posición política, ¿no?, digamos, porque implican cuestiones netamente políticas. Bueno, en este caso, sitios ceremoniales que están, digamos, emplazados en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en definitiva, lo que planteamos es que el arte indígena contemporánea transita por diferentes espacios que cruzan lo tradicional con justamente lo contemporáneo, se expanden de los circuitos tradicionales y académicos también, como es el caso de Carla Marie Corbalán, que será una próxima integrante de nuestro equipo, que ella está ligada al grupo
de Nación Querandí de Cuenca Matanza, y tiene una forma también similar a nuestra forma de trabajo, porque siendo egresada de la UNA, también articula su producción artística con la docencia y con el trabajo de extensión, y también, como planteaba Ana, nos interesa de alguna manera completar, entre comillas, esta historia, pero nutriéndonos o trabajando de manera colectiva y conjunto con los mismos protagonistas de los pueblos originarios. Bueno, eh, esto fue un poco la presentación. Este es el equipo actual de Maloneras. Somos un equipo interdisciplinario, como planteaba Ana, y más que nada nos interesa rescatar esta cuestión también del trabajo colectivo, ¿no? Hacia el interior del equipo y hacia el exterior, tratando de lograr una polifonía de voces y una articulación de saberes. Bueno, esto ha sido un poco la presentación, y quedamos abiertas a los comentarios y los intercambios que se realicen en el momento del encuentro. Muchas gracias. Olá a todas, todos e todes. O meu nome é Marília Cignani e eu curso doutorado em Educação na Universidade Federal de Pelotas, situada no Rio Grande do Sul, no Brasil. E o título do trabalho que eu vou apresentar hoje, ele é Rememorar para Decolonizar. E vai trazer um recorte da dissertação que eu defendi no mestrado em Educação no mês de julho deste ano, e na mesma instituição a qual eu faço doutorado atualmente. Primeiro, antes de tudo, eu acredito que é importante nos situarmos no objetivo geral deste trabalho, porque nele, né, dá para ter uma ideia de que eu busco problematizar a lógica linear que está inscrita na memória oficial, essa memória oficial, né, até uso entre aspas, que traz essa tendência de legitimar o paradigma ocidental como referência a ser seguida por todo mundo. Então, as experiências eurocêntricas, elas estão institucionalizadas e elas vão ser responsáveis por organizar as dimensões epistemológicas, ontológicas e axiológicas, fazendo com que nós vejamos o mundo através de lentes coloniais, né? Nós vejamos essas experiências ocidentais como se elas também fossem nossas, porque desde quando nós nascemos, desde quando nós frequentávamos a escola como estudantes, ou outros espaços da sociedade, quando nós fomos ensinados de certa forma, né? Porque fomos formados também, né? E nascemos e fomos formados nessa estrutura que ela é repleta de tensões, e desde quando nós nos entendemos por gente, nós somos ensinados a ver o mundo, as relações, os objetos, as coisas, os seres, os saberes, sob a lógica colonial, né? Uma ótica colonial que vai meio que colocar lentes coloniais na forma como a gente vai compreender e ver o mundo. Então, a partir disso, eu trago como um exemplo, né, que, por exemplo, quando estamos na escola e na aula de arte especificamente, né, que é inclusive a minha área de formação, eu sou licenciada em artes visuais, então eu trago um pouco para essa área, essa discussão. Porque quando estamos na aula de arte, nós aprendemos uma história da arte que vai seguir, né, uma linha do tempo, né, que se chama até essa história da arte universal, né, que é uma visão particular de mundo que tenta dar conta de todo o resto do mundo. E essa história da arte universal, ela vai seguir uma linha do tempo que ela é pautada na experiência particular eurocêntrica. E ela vai ser definida também pela ótica de um único lugar, em função de valores ocidentais que, de certa forma, eles não condizem com a nossa realidade aqui em Abya Yala, porque é claro que cada região tem a sua especificidade, entretanto, partilhamos a ferida colonial, né? Então, por estarmos situados em Abya Yala,
A formação deste território ela é marcada por processos de colonização tanto do tempo como do espaço, e isso não é algo que se possa ignorar também. Então, através dos estudos decoloniais, eu e a minha orientadora fomos discutindo e investigando sobre o conceito de memória, e até que chegamos num capítulo que dá o título a esse resumo, que é Rememorar para Decolonizar, e ali nós chegamos uma sistematização de estudos. Principalmente eu vou trazer os estudos da Elizabeth Gelin, porque ela discute muito sobre memória e eu faço uma aproximação com a Palermo, porque a Palermo ela vai aproximar memória e arte. Isso é muito interessante, né, nesse estudo, porque a partir dessa aproximação entre os estudos da Elizabeth Gelin e sobre memória e as discussões que a Palermo já vem desenvolvendo sobre memória e arte, eu venho então compreendendo que os critérios que alimentam e que há séculos definem essa memória e a denominam como uma memória oficial, eles precisam ser questionados, não é algo dado, né? Eles precisam ser questionados porque a memória oficial, ela é uma perspectiva entre tantas outras memórias que são plurais e vão sendo construídas no mundo. Essas memórias plurais, elas entendendo esse conceito de pluralidade, a gente meio que rompe com essa ideia de universal, que todo conhecimento ocidental ele já é universal e dá conta de todo o resto. Na verdade, eu trago até um pouco essa ideia de pluriversal, né, que até é um conceito que já vem sendo trabalhado ali nos estudos decoloniais, com Arthur Escobar e outros autores. Então eu vou, até nos novos constitucionalismos, né, latino-americanos vai aparecer essa ideia do pluri. Então eu parto dessa ideia para confrontar esse conceito de é universal. Então, através desses estudos, eu entendo que a memória ela é um campo de disputas, né? Então elas vão englobar tanto essa memória, né, oficial que se fala, que é hegemônica, mas também é composta por memórias alternativas que elas vão sendo produzidas para além dessa memória oficial, porque ela é produzida desde grupos que há séculos eles são subalternizados e têm os seus saberes e sua existência negados. Então, essa memória, ela seria até essa memória alternativa seria aquela construída na exterioridade ali que o Henrique do Seu traz, né, esse conceito para a gente pensar para além da totalidade. Então, a memória ela é um campo de disputas, até porque nós nos formamos em meio a uma estrutura que ela é extremamente contraditória, repleta de tensões, e apesar de eu entender que o tempo ele foi colonizado, eu entendo que não precisamos seguir essa lógica ocidental, esse tempo, essa cronologia ocidental, como algo unidimensional, como algo universal que dá conta de todo o resto. Porque eu entendo que é possível também ver o tempo como algo relacional, que até é um termo ali que o Vasquez Melken traz, e também de uma forma. Um tempo em espiral, como também a Ribeira Kusikano, que vai trazendo nos seus estudos, e como algo dinâmico, o tempo como algo vivo, e que permite que a gente produza vários sentidos ao passado, desde o presente, e que a gente vá produzindo esses sentidos e não vendo o passado como algo necessariamente estático. Então, eu acredito que o passado ele pode ter, né, outras produções de sentidos que podem ser realizadas desde o presente. Por isso que eu acredito nessa ideia do rememorar para decolonizar. Rememorar, porque desde o presente nós revisitamos o passado, rememoramos e damos fazemos uma outra construção de sentido para além da que já está estabelecida e ocupa esse espaço hegemônico na nossa história. Então, eu acredito que se continuarmos, né, reproduzindo os conteúdos e também os critérios, claro, que colocam essa memória oficial como central, como hegemônica, como universal nos espaços institucionalizados, eu fico me perguntando qual que é a probabilidade de nós, de fato, desenvolvermos uma visão crítica em relação ao mundo, né? Porque, inclusive, eu vou pensar isso através da educação estética em arte, porque eu entendo que ver o tempo de forma relacional e aprender
com essas memórias alternativas, podem, de certa forma, construir aberturas para que nós não vejamos o mundo como algo estático, como algo dado, né? Mas sim, ou até também os elementos da temporalidade, né? O passado, presente e futuro, como coisas que são pré-determinadas, que isso é uma visão fatalista. Então, eu acredito que a gente pode construir aberturas para não ver o mundo dessa forma, mas sim entender que a memória vai sendo construída. E ela vai interferir, claro, diretamente no nosso comportamento, na forma como a gente atua no mundo, como a gente lembra das coisas, como nos organizamos enquanto sociedade. Então, eu acredito que seja muito potente rememorar para decolonizar. Muito obrigada.